Certo, bom dia a todos e bem-vindos de volta ao Thai Talk com Dan. Recentemente, lancei a primeira parte de uma história que terá 4 ou 5 partes. Definitivamente é uma história longa e fala sobre a vida de um cara que volta no tempo. Ele está sempre voltando para a Tailândia do seu próprio país e tentando encontrar uma namorada nos lugares errados. Literalmente se envolvendo com garotas de bar e freelancers, tentando fazer delas suas namoradas. E é uma jornada louca, muito louca. E não é só esse cara que faz isso. Muitos caras até hoje estão fazendo a mesma coisa. Eles estão vindo aqui para a Tailândia, estão se apaixonando por uma garota de programa aqui na Tailândia. Elas veem esses caras apenas como clientes e uma forma de se sustentarem, e esses caras estão se apaixonando por elas. Caíram direitinho, então essa história só mostra o que os homens aprontam quando vêm aqui para a Tailândia. Então, sem mais demora, vamos direto para a parte 2 da longa história desse cara na Tailândia. Minha primeira experiência com massagem tailandesa foi em Chiang Mai e não foi nada agradável. Fui a um local de massagem perto do portão Tapai e me deram umas roupas tailandesas finas e largas para vestir. Eu não tinha certeza se deveria tirar minha roupa de baixo ou não, mas acabei tirando. A massagista, uma adolescente, me levou a uma sala com várias pessoas recebendo massagem. Enquanto eu estava deitado de bruços, fui virado pelas mãos da garota por todo o meu corpo e o inevitável aconteceu. Eu me arrependi profundamente, então ao tirar minha cueca, fiquei temendo o momento em que teria que me virar. O pior ainda estava por vir quando 2 amigas colegiais da massagista vieram e sentaram uma de cada lado de mim enquanto conversavam com a amiga. Desesperado, enfiei as mãos debaixo das minhas pernas e me apertei o mais forte que pude. Tentei me concentrar na dor em vez das garotas. Funcionou, e quando me virei de costas, muito constrangimento já tinha sido evitado. Não foi uma experiência muito relaxante, porém. Agora, passei 1 ou 2 noites visitando bares antes que o desejo me levasse de volta a Sakodern. Desta vez, escolhi uma das garotas mais caras, chamada Main. Ela também era jovem e bonita e não tinha nenhuma habilidade com o inglês. Passei algumas noites com ela, enquanto ela ficava feliz em sair comigo à noite. Ela saía de manhã, então eu ficava sozinho e entediado o dia todo. Isso era ainda mais verdade, já que agora meu dinheiro estava acabando e eu só podia pagar pela Main dia sim, dia não. Main disse que era de Shanghai, assim como Yoke havia dito antes dela. Se isso era verdade, ou se as garotas eram realmente de Myanmar, eu não sei. Então, com minhas 4 semanas de férias, chegando ao fim, voltei de ônibus noturno para Pattaya. Viajar assim me fazia economizar, pois não podia pagar por uma garota para a noite enquanto estava no ônibus. Passei 1 ou 2 noites nos bares de Pattaya antes de pegar um ônibus para Bangkok no dia anterior ao meu voo de volta para casa. Agora eu sabia que bordéis de takeaway, como o Sakodern, eram onipresentes em toda a Tailândia. Os tailandeses chamam de Ban Puying, que significa casas de mulheres. Na minha última noite na Tailândia, pedi para um motorista de tuk-tuk me levar a uma casa de mulheres em Bangkok. Ele me levou para a região de Suchisan, na volta, no tuk-tuk, com a garota que eu havia escolhido. Vi uma nova área de bares, com garotas atraentes do lado de fora, que eu nunca tinha ouvido falar antes. Tentei memorizar o local, mas foi difícil. Depois descobri que era a Suchisan Winachai Road, uma área de entretenimento frequentada predominantemente por homens tailandeses. Paguei 1.500 bahts pela garota da Casa das Senhoras. De volta ao meu quarto, ela me disse que o preço real deveria ter sido 700 bahts pela noite. Agora,
Trabalhei quase o ano inteiro de 1992 sem folgas e sabia que voltaria à Tailândia muitas vezes. E eu sabia que o tipo de garotas de que eu gostava na Tailândia não falava bem inglês, então decidi aprender a falar tailandês. Adquiri o curso de tailandês da Linguafone e estudei diariamente após o trabalho. No final do ano, eu já sabia todo o curso de cor. Agora, só havia uma garota asiática onde eu trabalhava, uma chinesa chamada Shui. Ela me fez esquecer a Tailândia por um tempo. Logo, estava perdidamente apaixonado por ela. Saímos algumas vezes e ela sabia como eu me sentia, mas eu não estava nos planos dela para o futuro. Em agosto de 1992, ela foi morar em Hong Kong e continuamos nos comunicando por cartas. Em dezembro de 1992, fui à Tailândia pela 4ª vez, na minha viagem mais longa até então. Usando todas as minhas férias anuais, feriados e banco de horas que eu tinha acumulado, consegui ficar por 6 semanas. Fui direto de Bangkok para Pattaya. Enquanto caminhava pela cidade na primeira noite, fui abordado por um senhor que perguntou se eu queria arranjar uma garota. Entendi que ele queria me levar a uma casa de mulheres, então fomos. Agora, a casa de mulheres para onde ele me levou se chamava Triwan Freewan Barbia e não ficava longe a pé. As garotas que me mostraram estavam todas sentadas em alguns degraus cobertos por um carpete vermelho. Escolhi uma garota chamada Pom e paguei os 500 baht. Passamos as 2 semanas seguintes juntos. Foram as melhores 2 semanas das minhas férias. Como meu hotel não estava à altura dos padrões dela, Pom me contou sobre um acordo que a Casa das Senhoras tinha com um hotel muito melhor. Apenas 650 baht por noite para a garota, além de um quarto em um bom hotel. Era uma verdadeira pechincha e mudamos de hotel no nosso primeiro dia inteiro juntos. Agora, diferente das garotas de Sakodern, Pom ficava feliz em ficar comigo 24 horas por dia. Todas as noites, ela me levava a uma boate onde se encontrava com as outras garotas de Triwan e todas dançavam juntas em círculo. Eu sentava e assistia enquanto tomavam um refrigerante. As outras garotas de Triwan também traziam seus namorados. A maioria deles eram árabes. Conversei com esses homens árabes, alguns deles estavam com suas esposas e filhos em Pattaya. Esses árabes costumam reservar 2 quartos juntos no hotel, um para a família e outro para eles. Para eles e para a namorada tailandesa. Disseram que as esposas não se importavam, pois sabiam que os maridos só estavam se divertindo e não as deixariam por nenhuma tailandesa. Os árabes disseram que mentiriam às garotas tailandesas, prometendo comprar joias de ouro ou levá-las a uma ilha no dia seguinte. Faziam isso para que as garotas lhes dessem uma boa noite, ou ao menos era o que diziam. É difícil acreditar que as garotas cairiam nessas mentiras mais de uma vez. Agora, na véspera de Ano Novo, Triwan deu uma festa no jardim do prédio. Além das garotas, dos donos e de alguns brutamontes tailandeses, só eu e um jovem japonês éramos convidados. Pela primeira vez, eu bebi álcool e foi uma ótima festa. Em um momento, eu escapei para dar uma olhada por dentro e ver como tudo era nos bastidores. Esbarrei em uma das garotas que me disse como a vida dela era ótima, só comendo e fazendo aeróbica. Ela ainda não parecia convencida. Pouco após o Ano Novo, levei Pom para Bangkok. Eu tive a ideia de procurar um emprego de programação para não precisar voltar para o Reino Unido. Ficamos em uma pousada barata em Khao San e, assim como Pranon antes dela, Pom não ficou satisfeita com a acomodação. Isso era difícil para mim de entender, porque as garotas deviam estar acostumadas com coisas muito piores quando estavam crescendo em sua vila. Mas depois de uma noite em Bangkok, Pom me fez voltar para Pattaya. Agora duvido que eu conseguiria arrumar um emprego em Bangkok de qualquer forma. Eu gostava de olhar a seção de vagas do Bangkok Post todos os dias, mas era muito raro eu ver um emprego para o qual eu fosse qualificado. Talvez por causa da atitude imatura de Pom em Bangkok, eu estava começando a me cansar dela.
Depois de mais alguns dias em Pattaya, eu disse a Pom que queria ir para Chiang Mai sozinho, que eu ficaria fora por 15 dias e depois voltaria para ela. Nessa altura, Pom já estava um pouco apaixonada por mim e ficou chateada com minha partida. Ela se despediu de mim na rodoviária de Pattaya, quando eu parti no ônibus noturno, então passei 2 semanas em Chiang Mai. Quase todas as noites eu ia a uma casa de senhoras. Além da Sakodern, outros 2 locais foram indicados por motoristas de tuk-tuk. Uma se chamava Sawang. Não me lembro o nome da outra. Eu não me diverti, apesar das minhas habilidades razoáveis no idioma tailandês. As garotas sempre me deixavam de manhã. Eu não gostava disso porque queria fazer coisas com as garotas no dia seguinte. Eu queria uma experiência de namorada de verdade. Na verdade, eu realmente queria uma namorada. Agora, a garota de quem mais me lembro de Sawang, mas ela era jovem demais e não era exatamente tímida. Porém, assim que passamos pela porta do meu quarto de hotel, ela me empurrou para a cama e puxou minha calça para baixo. Ela disse que nunca tinha visto um farangue pelado antes. Ela era muito bonita e realmente queria passar tempo comigo, mas com certeza me fez sentir como uma ervilha. Depois de passear pelo mercado noturno, levei ela de volta para Sawang. O cara em Sawang ficou um pouco surpreso quando eu a levei de volta. Ele disse: ela geralmente era popular com os clientes porque era pequena no lugar certo e que eu era bonzinho demais para estar levando garotas de uma senhora para casa. Talvez ele estivesse certo. Iludido, eu decidi numa noite comprar uma passagem de ônibus de volta para Pattaya e fui para o Arcade. Depois que comprei a passagem, um tailandês de meia idade, com cerca de 40 anos, me chamou para a mesa onde ele estava sentado bebendo uísque. Ele perguntou em inglês se eu queria ir até a casa dele e conhecer a família dele. Ele parecia inofensivo, então pensei, por que não? Então eu subi na garupa da moto dele e outro cara subiu atrás de mim, e assim seguimos para longe do fliperama e dos postes de luz. Fiquei cauteloso por um tempo, mas logo chegamos a uma rua iluminada e a casa dele ficava no final dela. O nome do cara era Prem. Ele me apresentou a esposa tailandesa dele, Non, e as 2 filhas deles, Penstri e Pla, que na época tinham 15 e 12 anos. Prem tinha sua própria empresa de construção. O cara que tinha subido na moto atrás de mim era um dos trabalhadores dele, que dormia em uma cabana improvisada no fundo do jardim do Prem. Prem se tornou o único amigo tailandês que eu realmente tive. Então, passei a noite com a família dele e voltei na noite seguinte para o jantar antes de pegar meu ônibus. Em todas as visitas seguintes a Chiang Mai, eu ia ver o Prem e a família dele. Ele trabalhava de segunda a sábado, mas no domingo fazia um passeio em família na caminhonete dele, para o qual eu era convidado e eu costumava ir junto. Agora, ao voltar para Pattaya, reencontrei a Pom. Ela era uma garota muito legal, que teria sido uma ótima namorada. Mas ela sabia que eu tinha ficado com outras garotas em Chiang Mai e a magia tinha acabado. Depois de mais 3 dias juntos, fui para Bangkok. Agora, eu não tinha passado muito tempo em Bangkok desde as 2 primeiras noites da minha viagem. Mas eu já não era mais o garoto tímido que tinha chegado mais de 2 anos antes. Fui para Soi Cowboy completamente sóbrio. Na verdade, a única vez que bebi álcool durante toda a viagem foi na festa de Ano Novo. Nunca tinha ido a um go-go bar antes e gostei da experiência. A grande vantagem de levar uma garota de um go-go bar em vez de um bar normal é que você tem uma ideia muito boa do que a garota tem a oferecer. Então acabei ficando com uma garota do Pink Pussycat chamada Ice. Passei a noite com ela e perguntei de manhã se ela queria ir para Pattaya comigo. Ela disse que sim. Então, voltei para Pattaya com ela a tiracolo. Tive que pagar a multa do bar dela, além do preço dela. 1000 baht por dia. Ela era divertida e gostava de sair para festas. Com certeza, no meu estado sempre sóbrio, eu era muito chato para ela. Passamos no total 1 semana juntos.
ela me levava para lugares turísticos em uma motocicleta alugada e eu aproveitei meu tempo com ela. Eventualmente, ela anunciou que queria voltar para Bangkok sozinha porque eu não cuidava dela o suficiente. Eu não gastava muito dinheiro com ela, sem ressentimentos. Então, decidi ir para Bangkok também. Então, eu tinha apenas mais 3 noites na Tailândia. Naquela noite, voltei para Soi Cowboy, em um novo go-go bar. Pedi para uma mama-san no Tirac Bar escolher uma boa garota entre as dançarinas do palco para mim, e ela cumpriu. A garota que ela me apresentou se chamava Ari. Adorei os 3 dias que passei com ela. Definitivamente safada, mas legal. De todas as garotas de bar que conheci, Ari foi a que eu mais gostei. A cama do meu hotel fazia tanto barulho que tive que desmontá-la e colocar o colchão no chão. Ari realmente tinha uma personalidade ótima. Ela era amiga de John Denver, que ela conheceu nos bastidores depois de assistir a um show que ele fez em Bangkok. Eles se deram bem e no dia seguinte ela lhe mostrou Bangkok. Às vezes conversavam por telefone. Enquanto eu estava lá, era típico que eu conhecesse alguém de quem eu realmente gostasse. Pouco antes de eu sair da Tailândia, peguei o endereço da Ari e prometi que voltaria para vê-la novamente o mais rápido possível. E o mais rápido possível. Acabou sendo bem rápido. Então, deixei a Tailândia no final de janeiro de 1993 e voltei novamente para uma semana de férias na Páscoa. Troquei cartas de amor com Ari nesse meio tempo. Agora, previsivelmente, assim que eu estava em Bangkok com Ari de novo, a fase de lua de mel não durou muito. Após uma semana, Ari disse que precisava sair por uma noite. Eu disse para ela que uma noite tudo bem, mas se demorasse mais, eu não ficaria sozinho. Na segunda noite, ela ainda não tinha voltado. Fui até Sotisan para encontrar uma moça doce e bonita de uma casa de senhoras. Bem cedo na manhã seguinte, bateram na porta do meu quarto de hotel. Era Ari. Ela fingiu estar brava ao encontrar outra garota no meu quarto, embora eu suspeitasse fortemente que ela tinha estado com outro cara nas 2 noites anteriores. O relacionamento ficou abalado e só passamos mais uma noite juntos. A despedida foi tão ruim que ela ameaçou me matar se me visse novamente. Não estava tão preocupado com a ameaça de morte, mas, de coração partido de novo, senti que precisava de uma pausa das garotas tailandesas. Eu decidi que seria uma boa ideia voar para Hong Kong e fazer uma visita surpresa para Shui, a garota chinesa com quem eu tinha trabalhado até ela emigrar no verão anterior. O endereço da correspondente para onde eu estava escrevendo para ela acabou sendo uma pequena loja. Na loja, eles a conheciam e me deram o número de telefone dela. Eu liguei para ela e combinei um jantar naquela noite. Foi bom vê-la novamente, tirando o fato de que ela trouxe junto o namorado chinês de longa data. Essa foi a primeira vez que ouvi falar dele. Sem eu saber, ela foi para Hong Kong para ficar com ele. Ela disse: poderíamos nos encontrar de novo no fim de semana, que estava próximo, e vi Pequeno Ponto esperando reencontrá-la. Então eu voei de volta para Bangkok e Shu nunca respondeu às minhas cartas depois disso. Eu imagino que o namorado dela proibiu. Agora, pelo resto das minhas férias, eu me diverti com muitas garotas em Bangkok e Pattaya. Eu fui para Sutisan visitar os bares que eu tinha visto na minha primeira viagem de tuk-tuk para levar uma moça para casa. Após visitar alguns bares gogo, sem encontrar garotas do meu gosto, peguei um mototáxi até uma casa de moças. No local para onde fui levado, algumas garotas pareciam ter 10 anos. Escolhi uma das garotas que parecia mais velha, mas ela se recusou a ir comigo dizendo: "Farangue muito grande." E eu não ia escolher uma das garotas menores de idade que sorriam para mim. Então voltei para os bares go-go e levei uma garota de um deles para o meu quarto. Ela ficou muito interessada em uma edição da Playboy chinesa que eu tinha trazido de Hong Kong. Eu não deixei ela ficar com a revista porque sabia que ela acabaria dando de presente para o namorado dela. Na minha primeira noite em Pattaya, fui a uma casa de mulheres, que na fachada era o Nina Karaokê.
Quando escolhi uma garota, o cara responsável me aconselhou a escolher outra. Ele não quis dar um motivo, então mantive minha escolha original. Na primeira noite, descobri o porquê. O gerente tinha dito que essa garota não era uma boa escolha. Durante a noite, ela molhou a cama. Mesmo assim, passei 3 dias com ela. Às vezes, fazíamos coisas com a irmã dela também, que também era uma garota nina. Depois da 3ª noite, sendo urinado, eu já tinha tido o suficiente. Então, apesar de gostar dela, voltamos ao Nita Karaokê. E eu escolhi outra garota. A irmã dela estava disponível, então eu escolhi ela. Grande erro! Agora, por causa da minha rejeição à irmã dela, essa garota estava determinada a não me deixar aproveitar. Eu a levei de volta e pedi reembolso. Depois que saí, passei por um karaokê de verdade e a Mama-san e 4 garotas bonitas estavam sentadas do lado de fora. A Mama-san perguntou se eu queria levar alguma das garotas para o meu quarto, e 2 delas eram extremamente bonitas. Então eu disse que sim. O preço era de 1.500 baht, mas ela só ficou algumas horas quando eu pensei que teria a noite toda. Mesmo assim, ela era tão bonita que eu voltei ao karaokê na noite seguinte para vê-la de novo. Ela me levou para o lado do prédio, me beijou e disse que sentia muito, mas não poderia ir comigo de novo. A Mama-san perguntou se eu queria levar alguma das outras garotas no lugar. Fiquei muito tentado, mas depois da minha experiência com as 2 irmãs, decidi não aceitar. Decidi, em vez disso, passar mais algumas noites com Pon novamente. Pelo menos ela sempre ficava feliz em passar tempo e visitar lugares comigo. Agora, minha última noite, passei em Bangkok e levei uma garota chamada Bea da South Soy Cowboy. Pela primeira e última vez, fiz como os árabes tinham me aconselhado e disse para essa garota que eu tinha acabado de chegar na Tailândia e que a levaria para uma ilha no dia seguinte. Me senti mal quando o dia seguinte chegou e eu disse para Bea que tinha mentido para ela e que na verdade eu estava indo embora da Tailândia naquele dia. E eu nunca mais menti desse jeito para nenhuma garota. Na minha última tarde, fui ver Ari novamente, pois não queria deixar a Tailândia sem estar de bem com ela. Jantamos juntos e me arrependi de não ter voltado para ela assim que voltei de Hong Kong. Agora, eu planejava voltar para a Tailândia no final do ano, mas o destino decidiu diferente. No verão de 1993, enquanto estava no quintal dos fundos da casa onde eu morava, comecei a conversar com uma mulher cujo jardim ficava nos fundos do meu. Ela era uma enfermeira distrital que usava o software de computador no qual eu trabalhava. Entre outras coisas, conversamos sobre a Tailândia e eu emprestei para ela um livro chamado Olá, meu grande, grande amor, que era uma coleção de cartas de amor trocadas entre farangues e garotas de bar tailandesas. Ela devolveu o livro dias depois, quando eu não estava. No dia seguinte, acessei o computador do hospital dela e enviei uma mensagem. A mensagem dizia simplesmente: obrigado por devolver o livro. O que você achou dele? E o ato de enviar a mensagem me custou o emprego. Agora, eu estava acostumado a acessar os computadores dos hospitais do National Health Service muitas vezes por dia para corrigir bugs ou enviar mensagens para a equipe de tecnologia da informação do hospital. As mensagens geralmente eram atualizações sobre bugs que eles haviam relatado. Eu não vi problema em enviar uma mensagem inocente para uma enfermeira distrital. Sempre fui uma pessoa ingênua, achando que se eu não tivesse más intenções, nada de ruim me aconteceria. A história da enfermeira era que uma supervisora estava sentada com ela e viu a mensagem. Talvez ela mesma tenha me denunciado. De qualquer forma, uma reclamação foi recebida pelos meus gerentes. Após uma audiência sobre minhas ações, acabei perdendo meu emprego por violação da Lei de Uso Indevido de Computadores de 1980. Eu deveria ter prestado mais atenção às palestras introdutórias que me foram dadas quando comecei, 2 anos e meio antes. Eu só tinha permissão estrita para acessar os computadores do hospital para fins relacionados ao trabalho.
Agora, a audiência sobre minha conduta foi presidida pelo gerente responsável pelo meu departamento de informática. Ele era bom amigo do chefe do departamento de tecnologia da informação do hospital, que queria minha demissão. Eu não tive chance e fui sumariamente demitido. Agora, eu tinha o direito de recorrer da minha demissão, e foi o que fiz. Fui suspenso com salário integral enquanto aguardava a audiência do recurso. Foi uma sorte para mim que o gerente responsável pelo meu departamento, que conduziu minha primeira audiência, de repente deixou o National Health Service. Era de conhecimento geral que o motivo de sua saída repentina foi que ele havia sido pego desviando dinheiro do National Health Service. Por isso, ele pôde pedir demissão e ainda ganhou uma boa indenização. Para os gerentes vale uma regra, para nós, subordinados, outra. 3 meses após minha demissão inicial, ganhei meu recurso e fui reintegrado. Agora, depois de tudo o que passei, eu já não tinha mais vontade de trabalhar ali. Faltava pouco mais de 1 ano para o meu 30º aniversário e eu também estava passando por uma espécie de crise de meia-idade. Eu queria sair e ir para a Tailândia por um bom tempo, mas não tinha dinheiro suficiente guardado. E eu queria ter um lugar só meu, na minha cidade natal, para onde pudesse voltar. Primeiramente, porém, eu queria voltar para a Tailândia para mais 3 semanas de férias, e isso aconteceu por volta da Páscoa de 1994, 1 ano depois da minha viagem anterior. Eu ainda escrevia com frequência para Amy, a garota japonesa que tinha se despedido de mim no aeroporto de Fukuoka 3 anos e meio antes. Ela queria me encontrar na Tailândia e reservou uma noite em Bangkok, seguida de 3 noites em Phuket, para coincidir com as últimas 4 noites da minha estadia na Tailândia. Desta vez, foi direto para Chiang Mai e Sakodern. Eu escolhi uma garota chamada Ung e passei todas as minhas férias com ela até chegar a hora de ir para Bangkok e ver a Amy. Ung era quieta como eu. Nós fizemos todas as coisas típicas de Chiang Mai juntos, como andar de elefante, visitar o templo Doi Suthep, o Jardim das Orquídeas e o Borboletário. Se eu tivesse me casado com uma garota legal como a Ung, minha vida poderia ter sido muito mais simples e feliz. Mas eu não peguei os contatos dela para tentar manter contato. Então, nos meus 2 domingos em Chiang Mai, visitei o Prem e fiz passeios de um dia com ele, sua família e seus funcionários. Agora, quando conheci a Amy em Bangkok, ela tinha vindo com 2 amigas. Na nossa noite em Bangkok, eu queria mostrar a elas a Soy Cowboy. Provavelmente uma ideia idiota, olhando agora. Foi difícil chegar lá porque todo táxi que pegávamos nos levava para um karaokê. Em vez disso, as garotas japonesas estavam em um pacote de férias com hotéis e voos incluídos. Os hotéis eram muito mais caros do que os hotéis econômicos em que eu continuava hospedado. Felizmente, havia lugar no voo das garotas para Phuket, então consegui embarcar no mesmo avião. E no aeroporto de Phuket, as garotas foram recebidas por um guia tailandês que iria levá-las ao hotel delas. Ele me deu o nome do hotel e eu combinei de encontrar as garotas lá naquela noite. Depois que encontrei um hotel mais barato para mim, quando fui ao hotel das garotas, que o guia tailandês tinha me informado, a recepcionista disse que não havia registro das minhas amigas japonesas hospedadas lá. O guia tailandês tinha mentido, provavelmente porque queria me tirar do caminho. Sem nenhuma maneira possível de entrar em contato com minha amiga, voltei para o meu próprio quarto econômico. Era minha primeira vez em Phuket, então fiz uma pequena pesquisa e fui para a Bangla Road. Logo conheci uma garota de programa em um bar e a levei para outro bar com shows sensuais. Marley, meio tailandesa e meio indiana, trabalhava de dia em um restaurante francês. Então, de volta ao meu quarto de hotel, ela estava animada demais para mim. Toda vez que eu acordava, ela pulava em cima de mim de novo. Então logo eu tive que fingir que estava dormindo, mesmo quando não estava. Certo, pessoal? Digam aí embaixo o que vocês estão achando dessa história até agora. Tem muitos caras que fazem isso. Eles vêm pra cá e acabam se envolvendo com essas garotas de programa.
Isso fracassa miseravelmente, a menos que os caras sejam muito ricos e estejam dispostos a continuar jogando dinheiro e presentes para elas o tempo todo. Ainda assim, não dá para confiar nelas porque são garotas de programa. E muitas delas têm vários problemas de saúde mental, problemas emocionais, etc. E isso pode ser um verdadeiro problema quando essas garotas estão trabalhando todos os dias, basicamente se vendendo para qualquer um, para qualquer Zé, João ou Pedro. Isso pode ter um efeito enorme no seu estado emocional e mental. E então, quando você chega como cliente e quer que essas mulheres se interessem por você e queiram passar tempo com você, e tudo no que elas realmente querem é o seu dinheiro, vocês estão viajando, caras. Fiquem ligados para essa parte 3, que vou gravar hoje e vou postar amanhã. Fora isso, cuidem-se, não tentem arrumar uma namorada que seja freelancer ou garota de bar. Vocês só vão ter um mundo de pesadelos. Fiquem tranquilos e tchau por enquanto. Até mais!